Nós estamos aqui hoje para aprender, para estudar, para nos aprofundar no estudo dos últimos tempos, das últimas coisas que vão acontecer. Estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo hoje e eu sei que muita coisa do que eu vou falar, muito de vocês podem já ter ouvido, mas muitas coisas que eu vou falar, muitas vezes você pode nunca ter ouvido, pode ser algo diferente para você. E eu quero que você aprenda uma coisa que eu aprendi no seminário teológico com os meus professores. Retenha o que é bom e o que não for bom, você deixa para lá, ok? Peça para que o Espírito Santo ministre o seu coração e que você aprenda e retenha aquilo que é bom, aquilo que vai edificar a sua vida, para que você possa ser aquele que vai edificar a vida de outros. Porque não adianta a gente ser cheio do conhecimento e não compartilhar. Então, esse conhecimento que Deus está trazendo para nós, né, é um conhecimento que é para você compartilhar. Eu vou te pedir para não gravar essas aulas, porque eu vou gravar, vou mandar para você, mas para você não compartilhar assim com outras pessoas, porque às vezes a gente pega um trecho e compartilha e não tem a construção de uma ideia e fica parecendo uma heresia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então eu vou te pedir para não compartilhar se não for algo que a pessoa tenha uma construção de uma ideia. Que nós vamos começar hoje no capítulo 1, nós vamos fazer versículo por versículo, e nós vamos construir uma linha de pensamento. Então, às vezes, se você perder alguma coisa no meio do caminho, você pode até perder a linha de pensamento, o raciocínio, né? Igual eu falei, eu vou te dar algumas chaves para você entender outros livros da Bíblia também. Então, é uma construção de um pensamento, construção de uma ideia e do conhecimento dessa palavra, né? E com essas chaves você vai conseguir ler outros livros da Bíblia e ter uma compreensão maior. Amém? Eu queria iniciar com você lendo o livro, o capítulo todo. Nós vamos ler Apocalipse 1 todo. Por quê? Não tem como você estudar a Bíblia sem ler. Então, você vai ter que ler, se você quer aprender, não só Apocalipse, mas Gênesis, Efésios, Mateus, você tem que ler. Você tem que ler aquele livro todo e ler várias vezes. A gente fala assim, já li, leu 3 versículos num culto de 1998. Não, você tem que ler o livro todo, amém? Tem que ler o livro. Então, nós estamos aqui e nós vamos ler, tá? Quero te convidar a ler comigo Apocalipse 1. Eu vou falar e algumas coisas eu vou dar uma ênfase que é para você já ir pegando no seu espírito, porque eu sei que o Espírito Santo já vai começar a falar com você, amém? Apocalipse 1, verso 1, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quando eu pedi para você ler Apocalipse 1, verso 1, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O que é o livro de Apocalipse? É a revelação máxima de quem é Jesus. Todo mundo fala assim, eu tenho medo do Apocalipse, eu tenho medo de ler, eu tenho medo do fim do mundo. O livro de Apocalipse não é isso. O livro de Apocalipse é a revelação máxima de quem é Jesus. Como que você diz pra mim que ama Jesus se você não conhece ele profundamente? Quem não estuda o Apocalipse não conhece Jesus profundamente. Porque a revelação máxima de quem é Jesus Cristo, está no livro de Apocalipse. Então, mais importante do que de você entender de que vai ter um arrebatamento, quem vai morrer, quem vai ficar, qual que é a praga, qual que é essa próxima praga, essa praga que tá aí é a praga do Apocalipse ou não. Isso é uma coisa que nós vamos aprender. Tá aqui, tá no Apocalipse, nós vamos estudar, mas não é o mais importante. Então, quando eu falei para você, leia Apocalipse 1, verso 1, é para que o Espírito Santo já ministre no seu coração, que o mais importante do livro de Apocalipse
é você conhecer profundamente quem é Jesus Cristo. E é isso que nós vamos aprender. Não tem como eu dizer que eu amo Jesus se eu não o conheço. Amém? Vamos lá para o verso 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Nós vamos aprender o que são esses 7 espíritos, amém? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens. Nuvem, algo que nós vamos aprender também. Quando está escrito nuvem, tem alguma coisa para contar para nós. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como uma voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que são, as que vistes e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Quando a gente lê prestando atenção, eu tenho certeza que muita coisa já te chamou atenção aí, né? Quando a gente lê o capítulo 1 todo, prestando atenção, olhando cada palavra, né? Orando antes para que o Espírito Santo traga essa revelação, a gente já começa a ler de uma maneira diferente. Eu quero hoje fazer tipo uma introdução, porque o livro de Apocalipse ele é dividido. O livro de Apocalipse, né, o capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, o que é que nós vamos estudar? Se você tem papel e caneta e quiser anotar, anota aí. Apocalipse 1, capítulo 1, do verso 1 ao 8, nós vamos estudar 2 pontos principais, que é a revelação de Cristo e o testemunho de Jesus. São 2 coisas diferentes. Todas as vezes que nós falarmos Cristo, dentro desse contexto de Apocalipse, nós vamos estar falando da divindade. Nós estamos falando de 100% Deus, da divindade de Cristo.
né, do Filho de Deus, daquele que venceu Satanás, que já está glorificado e que cavalga sobre um cavalo branco e tem uma espada de fogo que sai da sua boca. Então, quando eu falar de Cristo, eu estou falando da divindade. Quando eu falar de Jesus, eu vou estar me referindo ao homem. Então, no livro de Apocalipse, quando a gente lê Cristo, está falando sobre a divindade. Quando nós falamos sobre Jesus, homem, eu vou falar só a palavra Jesus. Então, são duas coisas que já abrem o seu entendimento quando você lê de novo Apocalipse sozinho. Quando eu falo que eu leio, está escrito que está falando sobre Cristo, é divindade. Quando está falando sobre Jesus, é sobre Jesus homem. Né? Aquele que sentiu dores, que sofreu, que perseverou sofrer, que pagou um preço na cruz, né? E que no Apocalipse Jesus Cristo é apresentado para nós como leão da tribo de Judá e como cordeiro de Deus, como filho de Deus e filho do homem. Então a divindade é o leão da tribo de Judá e o cordeiro de Deus. E o Jesus homem, ele é filho de Deus e filho do homem. Isso é uma compreensão de Apocalipse 1, do 1 ao 8. Depois você lê com calma e você vai entender isso. Depois Apocalipse do capítulo 1, do 9 ao 20, fala sobre as coisas que vistes, as coisas que João viu. João, ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele estava na ilha de Patmos, exilado, ele foi tomado pelo Espírito Santo, né, e foi levado aos céus, e ele foi mostrado para ele várias coisas. Então, capítulo 1, do 9 ao 20, são as coisas que ele viu. O que João viu? Né? As coisas que ele viu. São 3 coisas que João viu. João viu 7 candeeiros de ouro. O que são esses 7 candeeiros de ouro? São as 7 igrejas resplandecentes. O que João viu? Quando João foi tomado pelo Espírito Santo, João viu os 7 candeeiros de ouro e viu o Filho do Homem. João teve a imagem do Cristo ressurreto, do Cristo já ressuscitado. Quando ele é tomado pelo Espírito Santo e João é levado aos céus e tem essa visão, João vê quem? João vê Cristo. E ele vê as 7 estrelas, que são os mensageiros das 7 igrejas. Cada igreja vai trazer uma mensagem para nós, né? Então ele vai diante dessas igrejas e um mensageiro vai trazer a mensagem de cada uma dessas igrejas para nós. Isso é só o capítulo 1. Depois nós vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 22. No capítulo 1 a gente faz essa introdução, né? Cristo a divindade, Jesus o homem, né? As coisas que João viu. E aí a gente passa para o capítulo 2. Capítulo 2 e 3. O capítulo 3 até o verso 22 é o estudo das 7 igrejas. Todas as vezes que a gente vê o número 7 na Bíblia, significa completude. Algo que Deus fez por completo. Então, quando a gente vai ver as 7 igrejas, se refere à obra completa de Deus na história da igreja. Não é à toa que são 7 igrejas. É porque nós estamos vivendo a era da igreja e quando terminar essa era, Deus vai ter completado, ter feito a obra por completa na era da igreja. Nós vamos iniciar uma nova era, que é a era do reino. Se você quiser anotar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é cada igreja. Depois nós vamos entrar mais a fundo, né? Quando chegar no capítulo 2 e 3, a gente vai estudar profundamente o que são essas igrejas. A igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, é a fase inicial da igreja. Quando Jesus veio, e antes de Jesus não tinha igreja,
né? Quando Jesus morre, ressuscita, vai para o céu, envia o Espírito Santo, é que nasce a igreja. Então, a primeira igreja é a igreja em Éfeso, a fase inicial da igreja. São os primeiros cristãos. Ela nasce no primeiro século. Então, essa é a primeira igreja. Depois tem a igreja de Esmirna. Qual que é a igreja de Esmirna? Simboliza a igreja sob perseguição. Quando nasce a igreja, passa o primeiro século, tem essa igreja inicial, que é a igreja de Éfeso, entra uma outra fase, um outro tempo da igreja, que é uma igreja perseguida. Essa igreja perseguida, ela é simbolizada aqui no livro de Apocalipse pela igreja em Esmirna. Então, Esmirna é a igreja perseguida. A igreja em Pérgamo. O que é a igreja em Pérgamo? A igreja em Pérgamo, ela significa para nós o momento em que a igreja se casa com o mundo. A igreja se torna mundana. A igreja em Pérgamo é aquela igreja que virou uma igreja mundana, aonde os conceitos do mundo, aonde os valores do mundo, os princípios do mundo começam a reinar dentro da igreja. A igreja de Pérgamo, ela se torna uma igreja mundana. E aí depois nós vamos para a igreja de Tiatira. O que é a igreja de Tiatira? A igreja de Tiatira é uma fase, um tempo, onde a igreja vai se apostatar. É a época da apostasia da igreja. A apostasia da igreja, ela se dá na igreja de Tiatira. Depois nós vamos para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é o tempo de restauração da igreja. Nasceu uma igreja, ela se constituiu, ela foi perseguida, ela deixou os valores do mundo entrarem dentro dela, né? Se tornou uma igreja mundana, ela se apostatou, né? Ela se afastou daquilo que era um conceito original, né? Daquilo que era o que Deus queria para a igreja. Então, o que acontece? A reforma. Vem os reformadores, né? Que a gente conhece, Hus, Lutero, né? Os reformadores vêm. Então, esse tempo é simbolizado no Apocalipse para nós como a igreja de Sardes. É a época que começa a reforma da igreja. E aí depois vem a igreja de Filadélfia. O que é a igreja de Filadélfia? Com a reforma, essa igreja começa a ser restaurada. Muitas coisas que a igreja antes vendia, né? Pedaço do céu, pedaço de cruz, né? Essas coisas foram tiradas dessa igreja reformada e ela começa então a ser restaurada no ensino da palavra, né? No ensino daquilo que é princípio bíblico, daquilo que realmente a gente precisa aprender e viver. E depois vem por último a sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é onde nós estamos entrando nesse momento. Nós estamos saindo da igreja de Filadélfia e entrando na igreja de Laodiceia. Ou seja, vai se concluir o tempo de Deus na história da igreja. Se o número 7 é a completude da obra de Deus, Deus criou o mundo em quantos dias? 7. Então, 7 é um número de algo que Deus fez por completo. Então, se Deus fez a história da igreja para nós, representado por essas igrejas, a igreja de Laodiceia é a última. Depois da igreja de Laodiceia não tem outra. É a obra completa. Então, nós estamos entrando nesse tempo. Quer dizer que a volta de Cristo e o tempo para essas coisas que estão relatadas no Apocalipse acontecer está muito próximo. Porque nós já estamos entrando na igreja de Laodiceia, que é a última. Depois da igreja de Laodiceia não tem outro. O período entre a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia é chamado a Era da Igreja. Então, entre esse tempo onde nasceu a igreja de Éfeso e vai finalizar com a igreja de Laodiceia, é a Era da Igreja. Nós vivemos a Era da Igreja. Então, cronologicamente falando, esse período
vai até o fim da grande tribulação. Quando que termina a igreja de Laodiceia? Quando que termina a era da igreja? Quando começar a grande tribulação. Quando começar a grande tribulação, se encerra a era da igreja e aí vai iniciar uma nova era, que é a era do reino. Né? Deus completa a história da igreja, passa por todas essas fases da igreja, né? Tem a grande tribulação, termina a grande tribulação e começa a era do reino, porque começa o reino milenar de Cristo, onde ele vai reinar aqui 1000 anos. Então nós estamos saindo da era da igreja, né, para entrar na era do reino. O número 7 sempre vai se referir à completude. Por isso que tem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 flagelos, 7 igrejas, né? O mundo foi feito em 7 dias. Então, isso é por quê? Porque tudo que Deus faz, ele começa e termina. Então, quando a gente for estudar os 7 selos, ele vai abrir o selo primeiro até o último e vai completar. Quando terminar os 7 selos, ele vai abrir as 7 trombetas, as 7 taças. Vão ter os 7 flagelos. Porque Deus começa e termina. Tudo que Deus começa, ele começa e termina. Cristo, ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque foi no 7º dia, no descanso de Deus, que Deus imolou o sacrifício. Então, a gente vai aprender que Cristo é uma oferta que morre 2 vezes. Por quê? Porque ele foi morto lá na fundação do mundo, quando Deus completou a obra dele. Então, Deus, ele completa a obra. Quando Deus cria o mundo em 7 dias, ele começa e termina. Quando Deus te vê nascer, ele te vê nascer e morrer. Deus já sabe tudo, Deus já completou a obra. Deus já fez tudo, já está tudo pronto. Eu não entendo a pessoa falar, não lê o livro de Apocalipse porque tem medo. Tem medo do quê? É a revelação máxima de Cristo. É a revelação máxima da obra completa de Deus. É a revelação máxima de quem é Jesus. Então, não tem que ter medo. E como que eu vou tirar esse medo? Lendo. Ah, eu não vou ler Apocalipse porque eu não entendo nada. Lógico que você não vai entender. Você não leu? Como que você quer entender alguma coisa que você nunca leu? Né? Então, a gente tem que ler pra gente aprender. E nunca mais você vai olhar para a Bíblia da mesma forma. Nunca mais você vai olhar para Jesus da mesma forma. E nunca mais eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ter medo. Nunca mais. Porque todo medo vai ser lançado fora. No nome de Jesus. Por que ele vai ser lançado fora? Porque Deus, tudo que ele fez, ele começou, ele terminou. A obra de Deus já está completa. Eu vou mostrar para vocês depois como que é a eternidade em gráfico. Né? Quando a gente vai estudar a história da igreja, a história dos tempos, a gente tem antes de Cristo, depois de Cristo, ano 1, ano 2, nós estamos em 2020. Mas quando a gente vê a eternidade, a gente não faz uma linha, a gente faz um círculo. Por quê? Onde começa e onde termina, não tem. Deus já fez. Já está tudo pronto. Nós só precisamos saber o que é, aprender o que é e viver o que Deus quer para viver a obra completa de Deus. E como que eu posso fazer isso? Aprendendo o Apocalipse. Então nunca mais você vai ter medo de ler o Apocalipse, amém? Depois nós vamos ler Apocalipse do 4 ao 22. Capítulo 4 ao 22. Até o versículo 5, praticamente 80% do livro. É a maior parte do Apocalipse. E o que é? Que é o que todo mundo quer aprender ou tem medo de aprender. Que é baseado nas coisas que vão acontecer. Do Apocalipse 4, capítulo 4 até o capítulo 22. É uma visão geral das coisas que estão por vir. Desde a ascensão de Cristo até a eternidade. Não só do que vai acontecer agora, mas
O livro de Apocalipse vai mostrar pra gente, desde que Jesus, né, foi assunto aos céus, até a eternidade, o que vai acontecer. Novo céu e nova terra, né, Jerusalém restaurada. Então, o Apocalipse, ele mostra pra gente, desde a ascensão de Cristo até a eternidade, o cenário ao redor do trono, como que é o trono de Deus, né? Como que é ao redor do trono, como que ele é feito, quais as cores dele, o porquê das cores, né? Então a gente vai saber por que é cordeiro, por que é leão, né? O que é o Cristo Redentor e o que é o Cristo vitorioso. Nós vamos aprender o que são os 7 selos, o que cada um deles contém, as 7 trombetas, o que cada uma delas significa. A mulher que dá à luz a um filho varão, o que significa isso? Né? O dragão vermelho, as 7 taças, tudo isso é do Apocalipse 4 até o Apocalipse 22, verso 5. Você está cobrando aluguel aqui? Depois tem Apocalipse 22. Eu vou mandar agora. Eu vou tirar ele. Apocalipse 22, do verso 6 até o verso 21, vai ser o quê? A última advertência do Senhor. Nós vamos ver que o homem, ele vai até, assim, vai ser até o último, até o finalzinho, assim, né? Depois de Deus dar milhares de chances, ainda vai ter gente que ainda não vai querer Jesus. Então a gente vai ver que vai ter uma última advertência do Senhor e a oração dos apóstolos. E isso é lá em Apocalipse 22, verso 6 até o verso 21, que é o último. Amém? Então essa é uma visão geral do que é o Apocalipse, né? O que João viu, as coisas, como que está separado, as igrejas, o que cada um significa, né? Tudo que nós vamos estudar, os 7 selos, as trombetas, tá tudo aí, nós vamos estudar um por um. Tem paciência? Tinha dia que eu ficava 3, 4 horas, tipo, dava meio capítulo, não dava nenhum capítulo. Então, tem que ser um apaixonado, amém? Quero que você seja um apaixonado pela palavra de Deus, quero que você seja um apaixonado pela Bíblia. Mais do que isso, eu quero que você seja um apaixonado por Jesus. E não tem jeito de ser apaixonado por Jesus sem conhecê-lo. Né? Então, nós vamos aprender o que é Jesus na sua integralidade. Porque às vezes a gente chega na igreja, tem gente que está há 10 anos, 20 anos na igreja, e você pergunta quem é Jesus e a pessoa não sabe. Quem é Jesus? Né? Hoje, se você puder, pare aí no seu quarto, antes de dormir. Quem é Jesus para você? Né? É algo que eu quero que você saia assim, quebre isso na sua mente. Saia, quebra toda a religiosidade da sua mente, sabe? E aprenda de fato quem é Jesus Cristo. Aprenda de fato quem é Ele, o que Ele veio fazer, o que Ele significa para nós. E viva por Ele. Quando você entender quem é Jesus de verdade, você não vai querer mais ninguém, você vai querer só Jesus. Eu posso te garantir. Então, a palavra Apocalipse significa revelação. Deus vai revelar tudo para nós. Deus vai revelar tudo que Ele fez, tudo que Ele planejou. Deus vai revelar tudo que vai acontecer. Deus vai revelar quem é Jesus de verdade para nós. Então, antes do livro tratar das coisas futuras, o livro trata da revelação, tanto de Jesus como Cristo, como de Jesus homem. É o livro da revelação e da consumação do Senhor de toda a Bíblia. Você quer saber tudo o que Deus fez, tudo que Ele planejou, tudo que Ele queria? Então vai estar aqui no Apocalipse. A maioria das verdades que foram semeadas no Gênesis e nos demais livros da Bíblia, elas se desenvolvem no Apocalipse. Então tudo que você leu lá para trás, você vai ver a conclusão e o desenvolvimento no livro de Apocalipse. Né? Nós vamos ter a revelação máxima de quem é Jesus. O estudo que a gente faz não é para descobrir o que vai acontecer no fim dos tempos, amém? Que isso é uma coisa que as pessoas veem que, vou adivinhar, vou saber quando apagar a luz, piscar a estrela 3 vezes. Tá? Não é isso.
tá? O livro de Apocalipse é para você conhecer Jesus. Todos os livros falam de Jesus, mas nenhum fala profundamente quem é Jesus como o livro de Apocalipse. E para você restaurar a sua identidade, porque quando eu conheço o alvo do meu amor, eu restauro a minha própria identidade. Quem é você diante de Jesus? Quem é você nesse plano perfeito de Deus? Porque você faz parte de um plano perfeito. Você faz parte desse plano perfeito de Deus. Então, quando a gente estuda o Apocalipse, quando a gente entende quem Jesus é e o que Deus quer, eu restauro a minha própria identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito na Terra. Eu sei aonde eu me encaixo dentro desse plano. Então, quando eu estudo Apocalipse e conheço profundamente Jesus, eu restauro a minha própria identidade. Então, você se prepare para você saber quem é você realmente dentro desse plano perfeito de Jesus, amém? Desse plano perfeito de Deus. Não tem como você entender sem ler, por isso que eu te digo, se você tem um tempo esses dias, na semana aí, durante a semana, leia o Apocalipse, leia o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? Vai lendo, né? Vai anotando as suas dúvidas, o que você não entendeu, né? E nós vamos discutir aqui.